Você tem dúvida de qual é o momento ideal para fazer uma troca de vaso? Ou tem curiosidade de saber como que a gente tira mudas de zamioculca e faz o replantio? Caso você tenha essas dúvidas e curiosidades, assiste o vídeo de hoje que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Essa é a zamioculca, ela é uma planta que é originária do continente africano e ela se adapta bem a ambientes internos, né, de luminosidade indireta. Pode também ficar em áreas externas, mas desde que não tenha incidência direta do sol. Ela também é pouco exigente com regas, né, uma vez a duas na semana no máximo. Eu quero mostrar para vocês como que está esse vaso, né? Como vocês podem ver, ele já está inclusive se deformando, né? Por conta do desenvolvimento da planta, das raízes que estão ali no solo. Esse é um forte indício de que a gente já deve fazer a mudança de vaso. A zamioculca é uma suculenta, né? Então ela armazena água em partes da sua estrutura e por isso, inclusive, que ela demanda pouca rega, né? E gosta de um substrato bastante drenável, justamente para não ter acúmulo de água no solo, né? O substrato que a gente vai utilizar para ela vai ser uma mistura de 3 componentes. Uma parte de terra comum, que é o que eu estou mexendo agora, quebrando alguns torrõezinhos. Uma parte de terra adubada, que eu estou adicionando. E a gente vai colocar também uma parte de areia, a areia que dá essa característica do solo ficar ainda mais drenável, leve e reter menos umidade. Então a gente vai misturar todos esses componentes até que eles fiquem bastante homogêneos, formando um solo todo por igual. Para tirar a planta do vaso, a gente geralmente aperta, né, as laterais do vaso para tentar soltar um pouco o torrão, as raízes que estão ali dentro, né, facilitando a retirada. Nesse caso, logo eu notei, né, que por conta do vaso estar dessa forma, a apertada tinha que ser com bastante força, porque dava para sentir que não estava quase que fazendo efeito nenhum de soltar ali dentro, né? Mas a gente vai tentando e apertando de todas as formas, de todos os lados que a gente pode, para tentar soltar. Depois de apertar bastante o vaso, né, as laterais, eu seguro a planta bem próximo à base ali do solo, né? De uma forma firme para poder inclinar o vaso e tentar soltar a planta. Nesse caso, eu logo percebi que não estava soltando muita coisa, então tentei, mas não deu, voltei a apertar mais. Tentei mais uma vez segurar a planta na base, inclinar o vaso e tentar puxar um pouquinho o vaso e a planta, cada um para um lado, para ver se eu soltava, mas ainda assim não estava se movendo muita coisa. Insisti em apertar mais, 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 até cansar. Aí tentei também utilizar os furinhos do fundo do vaso, né, por onde a água escoa, colocando os dedos para tentar empurrar por ali a planta, né, o torrão dela. Ainda assim não estava funcionando. Eu peguei um pincel que eu tinha aqui para poder empurrar mais fundo ali por baixo. E ainda assim eu não consegui tirar. E às vezes é assim, por mais que a gente tente, não sai do vaso com essa facilidade e aí realmente a gente recorre a cortar o vaso, né? É isso que vocês me vêm fazendo. Eu utilizo uma faquinha para cortar a borda ali do vaso e poder então puxar de forma a ir quebrando, né? A gente, claro, perde o vaso, não vai poder reutilizá-lo, mas às vezes é assim, a gente não consegue tirar de forma a preservar a planta e o vaso, e aí, claro que a planta é a prioridade, a gente corta o vaso e joga fora.
Nessas imagens vocês podem ver como é que estava todo o conteúdo do vaso, né? Praticamente só raízes, já pouco substrato, justamente porque a planta já tinha se desenvolvido muito e estava precisando trocar de vaso. E aí a gente começa a soltar esse substrato, né? As raízes, enfim, para poder conseguir separar um pouco, né, desse torrão e tirar as mudas, né, e dividir em mais de um vaso, que no caso é o meu propósito nesse momento, né. Nessa etapa é bom ter bastante calma, né, e fazendo devagar, enfim, com cuidado. No caso é mais fácil começar pela parte ali de baixo, né, que realmente tem mais solo exposto, né, com menos raízes ali na borda, para ir aos poucos com o dedo, enfim, devagarinho, cutucando, dando umas leves apertadinhas, e é assim que você vai conseguindo soltar devagarinho. Aqui vocês podem ver que eu já consegui soltar bastante, né, do solo e das raízes que estão ali. E a partir desse momento, então, eu vou tentar proceder à separação de partes dessa planta, né? Vocês vão ver que as raízes da zamioculca formam como se fossem batatas, né? São estruturas mesmo da raiz em que ela acumula água. E a gente tem que respeitar esse agrupamento das folhas que saem de cada uma dessas batatas na hora de fazer essa divisão. Então, vocês vão ver que eu vou fazer a divisão conforme essa estrutura, então, das raízes. E é a partir de cada agrupamento desses que a gente consegue, então, obter uma muda e pode fazer o plantio separadamente em outro vaso. Para esse processo, observem bem, então, e bem de forma cuidadosa, devagar, de onde que estão saindo cada uma das folhas, que vocês vão conseguir distinguir onde que vocês vão poder separar, então, a planta principal nessas subdivisões, então, que vão ser utilizadas separadamente, né? E essa separação, não tenham pressa, não tenham medo também, né? Mas sejam cuidadosos e façam com calma para que a gente tente preservar o máximo possível as raízes, né? Elas estão bastante entrelaçadas, assim, dentro do vaso, então acaba que, de uma certa forma, a gente tende a quebrar algumas, né? Mas a gente procura minimizar esses danos. Nesse momento, vocês podem ver que eu já estou até finalizando essa subdivisão da planta principal nas suas unidades, né, individuais, aí, segundo as raízes e as respectivas folhas que saem delas, né? E aí a gente pode então reagrupar cada uma dessas estruturas, seja em vasos diferentes ou de forma que fiquem unidos alguns deles. Aqui vocês podem ver em mais detalhes um pouco a raiz, nas próximas imagens elas vão ficar ainda mais claras para vocês poderem ver. Iniciando então o replantio da zamioculca, eu vou primeiro criar uma camada de drenagem, no caso com argila expandida. No caso foram aproximadamente 2 a 3 dedos do fundo do vaso. Em seguida eu adiciono o substrato, mais ou menos até metade do vaso. E então vou acomodar essa muda, né, a parte dessa zamioculca que eu havia separado, acomodando as raízes, e nesse caso eu estou centralizando a planta também. E adiciono o substrato no vaso, né, de forma a preencher até o mesmo nível em que a planta se encontrava no vaso anterior, né, o nível da terra em relação à planta. Conforme a gente adiciona o solo, a gente utiliza as pontas dos dedos, né, para apertar ao redor da planta, né, para fazer com que o solo entre
para toda a região das raízes, né, entremeando elas para que não fique espaço de ar vazio. E é isso, o mesmo procedimento foi feito para os outros vasos também, distribuindo e acomodando as subdivisões que a gente fez do vaso de Zamioculca principal, né, para esses outros que agora serão 3. Gostaram do conteúdo? Curte, comenta, compartilha, que assim mais gente vai ter acesso a essa informação. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim também nos comentários. E até a próxima!